Para o senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhoras deputadas, o povo que nos acompanha, que nos vê pelas redes sociais. Eu poderia, senhor Jean, se houvesse a possibilidade, depois de tudo que já ouvi, confesso que vim para essa reunião esperando que realmente essa montanha pudesse trazer algo tão claro que nós, proponentes da CPI, nós, proponentes, eu digo quem assinou, quem quis investigar, voltássemos hoje para os nossos gabinetes pensativos, senador Jorge, inquietos com o seu depoimento. A essa altura vejo que, se houvesse a possibilidade de separar o seu uniforme, a sua patente do cidadão, porque a indignação do justo existe. O senhor só foi pego porque prenderam o celular do Mauro Cid, porque a investigação era de cartão de vacinação, que aliás eu não tenho, não me vacinei, graças a Deus, não coloquei essa peste dentro de mim. Mas o senhor foi pego ali. Se houvesse a bondade e a possibilidade de separar o uniforme do cidadão, a indignação do justo existe. Ora, quando o deputado Rafael Brito e também o deputado Duarte fizeram a fala deles, tem um certo sentido. Ele diz: quem são os que estão presos? São os peixes pequenos. Os que estão presos são os bagres pequenos. Reconhecendo a inocência dessas pessoas, que não de forma inocente, mas de forma indignada vieram para as ruas. Mas há que se encontrar alguém para culpar. E aí eu aproveito, porque já tive N conversas com o presidente, com a relatora, que nós precisamos ter 2 ou 3 comissões, subcomissões, para que essas pessoas que estão envolvidas, respondendo por crimes que elas não sabem nem como ou quem é, até porque elas foram colocadas dentro de ônibus e levadas para uma emboscada, quando disseram que elas iam para a rodoviária, e teve crianças dentro dos ônibus, sim, que foram 3 horas depois que entenderam, tiraram as crianças e deixaram os adultos. Elas foram levadas para uma emboscada e depois esteja preso. Esteja preso na emboscada, elas assinaram um termo de culpa, e ao assinar o termo de culpa, essas pessoas estão lá e elas precisam ser ouvidas também. Elas precisam ser ouvidas. Elas precisam ser ouvidas. Agora, disse o deputado, disse o senador, o pau-mandado de Bolsonaro, o Mauro Cid, pau-mandado, essa foi a expressão, lá no gabinete dele, ou digo, no celular dele, encontra a conversa de Vossa Senhoria com ele. Vossa Senhoria faz a conversa, confirma a conversa. Se olhar para Vossa Senhoria com uniforme, é difícil realmente entender, ainda que fosse a sua indignação. Mas a indignação enquanto cidadão, a indignação do justo, ela existe, não é só sua. De outras pessoas também. Não é só sua, é de outras também. Cidadãos comuns, todos esses que tiveram seu celular aprisionado e que estão presos ou que estão em casa com a tornozeleira, devem ter escrito as mesmas coisas, não falando para o Mauro Cid, mas falando para outras pessoas. Mas é preciso construir uma narrativa para trazer para dentro do epicentro da crise o presidente Jair Bolsonaro. O senhor já ouviu falar em irmã Hilda? Não, senhor. Já se reuniu com ela? Não, senhor. Pois ela seria presidente da República se o golpe tivesse acontecido, porque Jair Bolsonaro já não estaria mais aqui. Mas o pau-mandado de Lula é o G. Dias.
O Mauro Cid é do Bolsonaro. O do Lula, o G. Dias, que não foi convocado, ainda não veio aqui, deve vir aqui, em havendo uma boa disposição do presidente, da relatora, até porque nós ficamos em minoria, nós que queríamos e que queremos o final de tudo isso e queremos essa investigação, essa CPI, para que de fato haja um esclarecimento, porque houve um efeito crucifica naquele dia 8, houve. Alguém gritou crucifica, todo mundo foi atrás, crucifica, crucifica, o efeito manada, houve. Houve vandalismo, houve vandalismo. Com certeza que houve vandalismo. Quem praticou ato de vandalismo, pague por ele. Quem quebrou, que responda por ele no nível do que diz os códigos, que pune no Brasil. Não se punir um cara com ato de vandalismo, pune ele como crime de terrorismo. Crime de terrorismo. Então, para tanto, a minha fala, ela não advoga o seu lado. Entendo o seu lado como um indivíduo que estava de uniforme e que tinha uma certa relação com o Cid, que também é da força que Vossa Senhoria pertence, e não falava com ele como se tivesse vestido com uniforme, falava com a sua indignação de cidadão. Todas as perguntas já lhe foram feitas aqui, e eu sigo a linha do que disse o deputado Rafael Brito, que acabou de sair, que inclusive muito educado, é uma pessoa que tem uma correção nas suas perguntas, que lhe fez um bate-bola, né, naquilo que o senhor podia afirmar ou não afirmar. Eu não vou repetir, porque esse bate-bola foi feito por outros de forma mais truculenta e ao ponto do presidente puxar para si a palavra para dizer a pessoa que está depondo aqui pode ter sido o pior dos piores, mas está na desvantagem, está do outro lado da mesa, não tem necessidade de receber ataques de quem está de frente para essa pessoa numa situação de vantagem. Que isso também não é ser corajoso, não. Você chamar alguém de covarde que está depondo numa CPI porque você está sentado em outra situação, não mostra que você é corajoso ou que o outro é covarde. Então esse povo não era um povo que queria apaziguar, não. Ou o senhor está mentindo e precisa de óleo de peroba, ou não sei o que o senhor está fazendo aqui. Olha, sinceramente, eu não sou o presidente, não posso te dar ordem de prisão, mas se coubesse a mim, o senhor não sairia daqui solto depois dessa mentira, não. Sabe, porque o povo brasileiro não é palhaço para escutar o senhor. Me desculpe os palhaços, viu? O povo brasileiro não é trouxa para o senhor ficar aqui insinuando uma mentira dessa. E na mentira que o senhor insinua, o senhor prefere dizer que o presidente Jair Bolsonaro, ele não queria apaziguar o país. Logo ele que o senhor votou, que o senhor chama de mito, que o senhor tinha toda essa paixão por ele, o senhor é um covarde também. Porque o senhor prefere culpar o Bolsonaro aqui do que dizer a verdade. Que o senhor queria incentivar que houvesse um golpe de Estado no Brasil. O senhor deveria sair daqui preso, na minha opinião. Muito obrigado. Mas eu podia também escrever um roteiro, por exemplo, se eu quisesse escrever uma narrativa, a partir da prisão do Lula para a soltura até a presidência da República. Aí quando eu digo que acampamento ficou criminoso agora, porque acampamento não era quando tinha em Curitiba, não era, que se comemorou Natal, aniversário, as pessoas que acreditavam nele, que estavam com ele, que estavam revoltadas com tudo aquilo sem problema. Aí quando a pessoa diz, mas era um preso, mas quem prendeu foi o Supremo. E quando fala em Supremo hoje, a esquerda fica toda espinhada. Ninguém pode tocar no nome de um ministro que tocou no Supremo todo, na Suprema Corte. Não! O Supremo era satanizado quando o Lula foi preso. Porque quem o prendeu foi o Supremo. Ele passou por todas as instâncias. Me lembro de um discurso do senador Lindbergh, de um ataque vil, frontal ao Supremo Tribunal Federal. Nada lhe aconteceu. Todos eles faziam a mesma coisa, até o dia que eu vi o vídeo de um que hoje, lá do Rio Grande do Sul, que é ministro hoje, que disse, não, agora vai ficar tudo certo, porque o ministro fulano está com a gente. Se a gente for montando essa narrativa, você chega até o dia em que se acha uma filigrana na lei. Não é filigrana na lei, você encontrou uma filigrana geográfica. Não era Curitiba, era Brasília. Tem que recomeçar do zero, filigrana geográfica.
Os ministros do Supremo que, em colegiado, votaram a prisão, determinaram prisão, e depois um só descondena, eles eram satanizados, hoje não mais. Então, nessa narrativa, é como se nós estivéssemos na desvantagem e não pudéssemos falar o que nós pensamos. O que o senhor escreveu enquanto fardado, para nós é muito ruim, tanto quem é oposição como quem é governo, enquanto CPI querendo apurar os fatos. Mas para mim, cheira um fato isolado, que não tem nada a ver com essa narrativa, na tentativa de trazer Jair Bolsonaro para dentro do epicentro de uma crise, quando aqui não mais ele estava, não mais presidia o país, não mais tinha ministros, não mais tinha caneta e não mais tinha força. Por isso, senhor presidente, essa é a minha palavra, fazendo a minha afirmação de que fiz desde o começo. É necessário que quem está nessa CPI saiba que quem cometeu o crime e pague por ele. Mas inocentes não podem ser responsabilizados. Obrigado, deputado. Obrigado, senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.